Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais vídeo episódio aqui no canal de Pausa Técnica. Daqui o Cirilo Luís, que vou estar aqui sozinho para este episódio de antevisão aqui desta nova época da NCAA. Que não vai ser um episódio, não esperem que vai ser um episódio aí de falar de muita coisa, de equipas e isso, porque a NCAA não tem acompanhado grande coisa. Aliás, tem acompanhado mais, que eu sempre disse isso, eu acompanho mais a NCAA por causa dos jogadores do draft e por consequência até posso acompanhar mais de uma certa equipa. Por exemplo, dar um exemplo ano passado, Cooper Flag, né, que estava a jogar no Duke, e com isso, por consequência, também acompanhei mais a equipa do Duke. Lá está, conto com o Apple, Maluac, Proctor, essa malta, lá está que estava a jogar. Basicamente eu acompanho realmente mais é isso, é nessa vertente dos jogadores, os próximos, lá está, jovens talentos que vão entrar na liga no próximo ano, é mais nisso, e até é à base de highlights, e isso nem é ver muitos jogos, realmente, ver jogos eu vejo sim, é no March Madness, aí é que eu tento, claro que não é os jogos todos, obviamente, mas tento ver os jogos, ou aqueles resumos alargados dos jogos aí do March Madness, que aí é que eu sigo realmente mais a sério, digamos assim, a NCAA. E para hoje, lá está, não consegui trazer malta, aquela malta que vocês, lá está, costumo trazer cá, o Pedro Fonseca, o Arthur, isso não consegui. Também tentei falar com o Nuno Soares, mas porque é malta que pronto, acompanha mais e é mais conhecedora que eu na NCAA, mas não consegui, mesmo assim, lancei para isto, para dar o meu conhecimento do que, do que sei, digamos assim, desta nova época de NCAA, os principais favoritos, embora, como eu estava a querer dizer, não vou estar aqui a analisar profundamente as principais equipas, só vou citar e vou dar das equipas que eu conheço ou do que eu pouco devi dar realmente o que eu sei delas e também falar do nosso lado nacional do Ruben Prey, não é? Que vai estar aqui também mais uma época, depois de uma época, pronto, na época passada que chegou mesmo muito pouquinho. Aliás, até posso começar com o Ruben Prey, exato, com aqui o lado nacional. O Ruben Prey que está em São Jones, depois da primeira época que não correu assim muito bem, pronto, questões de adaptação, é diferente, ele veio do basquetebol europeu, mudança da própria, lá está, do país para a América, para e ainda por cima numa cidade muito agitada, digamos assim, que é Nova York. Era tudo muito novo e depois Ruben Prey claramente chegou para uma equipa que o viu como um projeto de desenvolvimento, ou seja, vai estar aqui a jogar aqui um bocado à experiência e tal, e agora esta época, aliás, há uma expectativa mais alta e até, isso eu li lá está, no artigo do Borracha Laranja do Ricardo Brito Reis, eu li que nessa notícia, nesse artigo que o Ricardo publicou, que leu numa notícia ou num artigo do New York Post, que o Ruben Prey é um dos fatores X desta equipa de Sound Jones. Que atenção, Sound Jones que não é uma equipa qualquer, é uma equipa que, do que eu vi, a nível de expectativas, ou até na casa das apostas, que também pode ser um bom barómetro, digamos assim, a equipa São Jones está no top 10 das mais candidatas, até ali lugar sétimo, sexto. Eu vi numa casa das apostas, estava tipo em sexto, ali algo empatado com outras, mas, ou seja, não é uma equipa qualquer e se a malta aí de Nova York que está ali com a questão do Ruben Prey pode ser um fator X e até o próprio treinador da equipa, que o veterano, não é? Está-me a escapar o nome, Rick Pitino, exatamente, que diz que o Ruben Prey realmente está a ser um jogador muito diferente que chegou há um ano atrás, que lá está, melhorou tecnicamente, nível de comunicação, e que lá está, no seu jogo em si também, ou seja, que na defesa, que ele era sempre, o Ruben Prey foi sempre ou seja, a vertente melhor do Ruben Prey era lá defensivo e o Pitino disse que melhorou mais todas as questões, no passo, os cortes, a marcar o ponto, que são a prioridade. Isto tudo, atenção, estou a ler do artigo que o Ricardo disponibilizou aí no Borracha Laranja, já agora, fica aqui o plug para a malta subscrever, ou subscrever, ou ir ao site para ver realmente o artigo melhor explicado. E por isso
há uma expectativa aqui no Ruben Prey que possa, e eu acredito que vai jogar mais tempo, lá está, foi um ano de adaptação dele na época passada, e também outro sinal que eu acredito que vai jogar muito tempo foi a questão da seleção nacional, porque a seleção nacional estava a contar com ele que pudesse ser convocado para o Eurobasket e jogasse, e infelizmente São Jones não permitiu isso, e que até ficámos assim um bocado, pronto, tipo, o NCAA começa lá está dia 3 de novembro, 3 ou 4 de novembro. Não sei se St. John's começa logo nesse dia de estreia, digamos assim, pode começar no dia seguinte. E, porra, e o Eurobasket, lá está, o Eurobasket não foi durante, lá está, o final do mês de agosto, início de setembro, ou seja, não era como a NBA, que arrancou em final de outubro, digamos assim. Mas St. John's não, que era eles queriam que o Nemias, na altura do Eurobasket, não, desculpem, o Ruben Prey, na altura do Eurobasket, tivesse já a fazer, digamos assim, a pré-época, ou seja, antes, os treinos antes da pré-época da equipa. E por isso há expectativa, porque realmente se São Jones não estava assim tão focado ou tão preocupado com o Ruben Prey estivesse no Eurobasket, deixava ir e tipo, ok, vai lá jogar e pronto, depois regresses e vemos como é que tu estás. Não, parece que há ali realmente trabalho e é como digo, é um projeto de desenvolvimento do próprio jogador e que eles querem, pronto, que eles querem ver e realmente há ali alguma expectativa aí do Ruben Prey aí no St. John's. Por isso, vamos ver. E quanto à época de St. John's, como disse, não é uma equipa qualquer, por isso eu acredito que no final vai conseguir essa qualificação aí para o March Madness. E vamos ver, atenção, se vai estar no top seed, lá está, top seed, ou seja, nas seeds 1 ou seed 2. Vamos ver. Ano passado tiveram bem colocados, acabaram por não conseguirem muito longe, mas vamos ver se vão repetir esse ano. Agora, para ir para os outros candidatos, digamos assim, para discutir, antes de falar, lá está, do tal trio, vamos dizer assim, temos então os campeões. Posso começar pelos campeões, exato. Os Florida Gators, que vamos ver se eles vão repetir o feito de 2006-2007, que foi até com o Billy Donovan, treinador atualmente de Chicago Bulls. Vamos ver se eles repetem um back-to-back championship, não é? Que, atenção, não está, pelo que eu vejo aqui, na casa de apostas, 4, top 5, digamos assim, e realmente olhando para a equipa que tem alguns jogadores da época passada, o Thomas Hawk, o extremo poste, também tem o Big, o gigante, o Alex Condon, que também veio da época passada. Foram buscar, entre aspas, o Boogie Fland, que ele estava em Arkansas, o base, e realmente, pegando, eu disse há pouco o Ruben Prey do fator X, e este aqui pode ser, lá está, um fator X muito importante, porque o Boogie Fland, basicamente, vamos ver se ele vai conseguir substituir o Walton Clayton Jr., que saiu, lá está, via draft para a NBA e está a jogar no Utah Jazz. E eu acho que é realmente muito interessante para ver como é que vai ser. Pronto, como é que vai ser essa questão do Boogie Flan, que ele na época passada não teve assim tão bem, a eficácia de 37,9%, lançamento, 34% no triplo, mas vamos ver, pode ser que aqui em Flórida, no Florida Gators, pode ser que as coisas melhorem, o jogador que lá está é sophomore, está no seu segundo ano, vamos ver como é que vai ser ali com a companhia do Thomas Hawk e também do Alex Condon, que são ali jogadores assim altos que também sabem lançar 3, pelo menos lançar 34, 32, 33% aí de lançamento, e vamos ver como é que vai ser a equipa, esta defesa do título das Florida Gators, embora eu acredito, basta, tal como nós, St. Jones vai ser uma equipa que vai estar no March Madness e talvez nas top seeds, vamos dizer assim, ou 1 ou 2, talvez podem chegar mesmo aí para defender o seu título. E o título embora é muito difícil repetir back-to-backs no March Madness, mas não é impossível, não é impossível. Depois, mais candidatos. Os Houston Cougars, que são sempre a equipa que está aqui nas candidaturas, é verdade. Está sempre ali, mas parece que nunca ganham, não é? E é uma equipa que realmente que tem buscado sempre ali algum talento e a filosofia deles é sempre quase a mesma. É uma equipa que realmente
mesmo este ano do que eu tenho lido e pouco que vi, foi quase nada, mas foi mais de ler, é uma equipa que continua a ser muito forte no lado defensivo, muito agressivo, como tal nos outros anos. Lá está, há 2 anos foi assim, há 3 anos, o ano passado foi assim, e vamos ver como é que vai ser nesta época, não é? Uma equipa que mantém aqui o Jojo Tugler, que pá, é um jogador aí agressivo que vai tudo feito maluco e até às vezes excede-se um bocado nas faltas. Depois tem malta jovem que também está a ser colocada aí nos mock drafts, que é o Isaiah Howard e o Chris Senak Jr. E também tem da época passada o Milos Uzan, também, que é um belo atirador, 42% de triplo em quase 4 tentativas, que também sabe lá está passar bem a bola, isso. Mas lá está, os Cougars é uma equipa que está outra vez aqui metida e está sempre ali no lote das candidaturas, pelo menos nos últimos 3 anos tem estado, e do que eu tenho lido é uma equipa que continua com a mesma filosofia, muito defensiva, muito agressiva, e vamos ver se é desta que eles ganham, porque realmente é uma equipa que já, como estava a querer dizer, já estou, ok, sempre aqui nas candidaturas e chega ao fim, não conseguem ganhar, ou pelo menos estar perto, tipo, chegar ali uma final aí do, uh, do March Madness. Passando para o próximo, depois lá está, aqui há outros candidatos, não vou querer aqui estar a falar de todos, porque ainda por cima como eu digo, o meu conhecimento não é assim muito, muito, muito grande, digamos assim, mas, por exemplo, só para ficar também tem Duke, por exemplo, é uma outra casa de apostas assim dos mais importantes, é o principal candidato a ganhar o título, por exemplo, na ESPN acho que é o que também está cotado para melhor, exato, na ESPN está, e aliás agora está tipo empatado com os Houston Cougars. Depois UConn, que tem o tal treinador que estava perto para ir para os Lakers, não é? Que está aqui na mesma, aqui no lote de favoritos, onde o grande nome dessa equipa é o Brian Mullins, o combo guard, vamos dizer assim, da equipa. Também tem o extremo Alex Caravan, que já era um extremo que o ano passado já estava na equipa, um pontuador de pontos muito fiável da equipa, e vamos ver como é que também vai ser nesta próxima época aqui vai estar aqui do March Madness, não, desculpem, da NCAA. Agora, para já chegando ali à malta realmente, malta, digamos assim, na questão do draft, realmente. E vou, antes de chegar, quer dizer, já vou chegar, vai ser porque esta equipa também é dos lotes candidatos e está lá um dos grandes jogadores, digamos assim, deste que está muito à espera. Que lá está, para este próximo draft, que é o Cameron Boozer, e estou a falar de Duke. Duke que não tem só o Cameron Boozer. E por acaso, eu vou-vos ser sincero, esta pré-época, do que eu tenho visto da pré-época, o que tem mais visto é o Cameron Boozer, completamente. E com isso, por consequência, tenho visto mais também da própria equipa de Duke. Duke, que tem malta do ano passado, lá está, saiu muitos jogadores, como já falei, lá está para a NBA, Maluac, também tem o Knueppel, que saiu, Proctor, o Cooper Flag, não é? Mas ainda mantém aqui o Patrick Ngonga, que era o suplente do Malwak e agora vai ter certamente mais minutos e mais destaque, digamos assim. É um típico poste, digamos assim, não assim muito alto, é verdade, mas é um típico poste, basicamente, que pá, vai ter assim os seus ressaltos, vai ganhar assim muitos ressaltos, vai marcar muitos pontos à beira do sexto. Aliás, ele não é assim. Nele estou aqui a confirmar exato, não tem nenhuma tentativa de lançamento de triplo, pelo menos que eu tenho visto aqui, está tudo 0-0. Aqui, teve uma aqui no jogo contra a NC State. Exato, estava aqui só a confirmar. Por isso, também lá está, tal como o Maluaca, mesma coisa. Depois o Isaiah Evans, este também não teve assim muitos minutos, mas acredito que nesta época, lá está, não vendo principalmente com o Apple, que se calhar estava ali a jogar no coisa, e a nível de papel também é muito parecido, e eu acredito que agora aqui vai ter mais, embora com o Apple acho que mais, claro, era melhor jogador, é por isso que era titular e também foi uma pick alta do draft, mas aqui o Evans era mais um jogador a vir do banco para marcar triplos, era mais nesse sentido, 41,5% de percentagem de triplo. Agora,
Eu acho que vai ter mais destaque, obviamente, e vamos ver. Aliás, está aqui até bem cotado aqui num mock draft que eu estou a ver aqui. Depois, outros jogadores da Mensar, que é novato, freshman. Depois, o Caden Bruiser, que é irmão do Cameron Bruiser, que, atenção, há um ano atrás diziam-se que, ok, o Cameron foi sempre melhor entre os dois, entre aqui dois irmãos, aliás, dois gêmeos, exato, o Caden e o Cameron têm, são gêmeos, lá está, por isso mais um caso de gêmeos, digamos assim, aqui da, na NBA, possivelmente, não é? Lá está, temos os irmãos Thompson e agora temos aqui os irmãos James Thompson, agora temos os irmãos James Boozer, vamos ver, embora o Cameron tal como os Thompson havia, o Amen é melhor que o Azar, aqui há, mas acho que a diferença, antes de entrar na NBA, eu acho que esta diferença é maior, é maior. Mas o Caden Bruiser, deixa-me só aqui, espera aí, aqui que está a ficar muito escuro, aliás, com esta mudança de hora, está a ficar coisa. Mas o Caden Boozer, que aliás, a nível de caras é diferença também. É com a Amanda e o Azar, a nível de caras são muito parecidos, aqui neste caso não. Mas o Caden, que é mais fraco, é isso que eu queria dizer, um extremo mais fraco, mas também tem as suas qualidades. Mas um nome claramente que se quer falar de Duke, eu só estava aqui a falar de alguns nomes que realmente podem ser importantes para esta campanha de Duke, digamos assim, que, como disse, é um dos favoritos, está ali no top 4 ou até no pódio, ali no terceiro lugar dos mais favoritos. Mas o Cameron Boozer, esse é um post muito, muito interessante. Que eu percebo a malta que faça comparações com o Banquero, porque realmente o estilo de jogo é muito, muito parecido. Muito, muito parecido. E ele tem talento, lá está um jogador, um excelente ressaltador, que sabe jogar de costas para o cesto, sabe também ter um passe, tem a questão da defesa que também é ok, mas há coisas que ele também pode evoluir, obviamente a questão do lançamento, ele é mais forte, lá está, de levar o adversário ali para debaixo do cesto, quando tem aquela vantagem física, e por isso eu acho que, pá, e a nível de talento, o Cameron, embora eu já estava a falar de outros jogadores que acho que a nível de desenvolvimento podem ter mais coisas, eu acho que o Cameron, dos três que vou falar, lá está, do Patterson e também do AJ Dibbanza, eu acho que é o que tem um chão mais seguro, sinceramente. Acho que é o jogador que pode. Claro que ainda falta alguns meses, ou um ano, até para chegar à NBA, mas atualmente é o jogador que noto que acho que consegue dar maior impacto, digamos, ou seja, chegar numa equipa e criar mais impacto na NBA, sinceramente. Mas vamos ver como é que vai ser esta época, embora acredito que realmente vai ser uma época muito boa. Aliás, houve esta pré-época que ele fez, que é verdade que são pré-época, duplos, de 20 pontos, 20 ressaltos, uma coisa absurda. E também do que eu vi da seleção americana, onde estava a jogar lá, está com, por exemplo, com a Jade Vanza, isso, e também portou-se muito bem, e realmente é um jogador com um belo talento, e que realmente já mostrou que tem um chão muito seguro. Claro que há coisas para desenvolver, obviamente, e vai desenvolver, mas atualmente é um jogador para mim. Dos três, se me disserem qual é que tu escolhias dos três agora, eu escolhi o Cameron Boozer. Mas não era assim uma coisa tipo no-brain ou estava completamente louco, não. E aliás, daqui a um ano pode mudar. Atenção, pode mudar e por isso vamos ver como é que vai ser aqui esta questão do Cameron Boozer, mas estou com muitas expectativas realmente para esta época dele e pronto, vamos ver. Cameron, que atenção, que já me ia esquecer disto. Cameron Boozer, atenção, filho, acho que não tinha dito, filho do Carlos Boozer, exatamente. Aí que já foi All-Star, lá está um jogador muito conhecido, passou nos anos 2000 e também início da década de 2000 e 2010 ali pelos Bulls, mas que ficou aí especialmente mais marcado na sua carreira em Utah. Que atenção, que eu me ia esquecer disso, e porque também a malta tem pegado muito nessa comparação com o pai. E eu entendo, em certa parte com isso, que realmente o pai dos tempos áureos, especialmente lá está, no seu prime em Utah, realmente era um jogador que também não tinha questão de lançamento. O Cameron, não vou dizer que não
tem, mas realmente não é a sua praia completamente. Ele pode desenvolver isso, mas ele é. Também percebo a malta que diz que ele é parecido com o pai, que também sabe passar também minimamente a bola, tal como o pai, e é uma máquina, por exemplo, de ganhar ressaltos. O Carlos Boozer é um jogador que ele teve, por exemplo, quatro não, desculpem, 5 épocas que foi ter média de duplos e até uma ou outra que teve perto, com 9.6 e 9.8. E o Cameron é um bocado isso, é um jogador muito bom nos saltos, até estás nas second chance points que até pode falhar ali o primeiro lançamento, mas depois ganha o salto e finaliza, e tal como um bocado como o pai, por isso vejo ali algumas semelhanças no pai. Já o Caden já não é tanto, porque também é um jogador mais baixo, mais leve também, e também não é tão talentoso, não é tanto. Como eu disse, a diferença é maior. Eu fiz a comparação com o Amen e o Azar, que ok, o Amen era melhor, mas a diferença não era assim tanto. Já aqui eu acho que sim, o Cameron é maior que o Caden. Mas embora acredito que o Caden também, mesmo no draft, mesmo que caia para uma segunda ronda, ele atualmente está projetado para a primeira, mas tipo lugares 20, mais ou menos. Mesmo que caia para a segunda, eu acho que é capaz de vir para a próxima época na NBA. Embora não estou com muitos olhos no Caden, estou mais para o gêmeo, mais maior e mais pesado que é o Cameron. Passando para o próximo jogador, vamos para qual? Vamos para Kansas, que não está no lote dos principais favoritos, está fora até em alguns do top 10. Sinceramente, e eu percebo porquê, porque de nomes do que eu tenho visto da equipa, isso realmente é o Darren Patterson, é claramente ele, e a equipa vai ser muito à volta dele. Kansas, que atenção, foi em 2022 que ganharam o título, por isso não foi há muito tempo, mas mesmo assim, essa equipa, entretanto, pronto, já passou 3 anos, não é? Houve jogadores que já foram para a NBA também, caraças. Mas o Darren Patterson realmente é pelo menos do que eu tenho lido isso, é realmente o grande talento, que lá está, é freshman também, é o grande talento de Kansas. É um jogador que é assim, há muita gente que está a falar que ele pode ser um combo guard, um base que também tem playmaker. Eu tenho visto, ele é um jogador atlético, muito atlético, mas é mais scoring, sinceramente. Ele não, pode ser que, atenção, estamos a falar de um jogador que ainda falta um ano para se estrear, vamos supor, né? Que vai entrar para o ano na NBA, mas acho que é um jogador que realmente pode até ter as suas virtudes de passe, mas do que eu vi, vejo um jogador muito mais forte para marcar pontos. É realmente isso. É um jogador que é sexto e realmente tem qualidade, como digo, é muito atlético. Também tem lançamento, mid-range e isso. Às vezes tem ali uns fadeaways que a malta faz lembrar ali. Malta põe assim, ui, parece tipo Kobe, digamos assim, mas é um jogador realmente, pá, é muito virado para o sexto, para base, a questão de combo guard, ou seja, pode jogar a 1 e a 2. Eu acho que a 1 já para agora não vejo, mas pronto, posso estar enganado. Mas é um jogador mais virado para o sexto e atenção, tem muito talento para isso. Realmente a nível de. E até vos digo, a nível de scoring, de scorer, é melhor. Acho que é realmente o que tem, é o melhor talento de scoring desta classe do draft. E se melhorar na questão do seu lançamento até de triplo, mais longe, realmente tipo, é uma coisa. Como digo, o Cameron Boozer é um jogador mais físico, mais ali virado para o sexto e tal, mas não tem o seu lançamento, lá está, longo, sei lá, long, mid-range ou triplo, e até não se livra às vezes, pronto, falha. Já o Peterson é realmente, é um bucket guy. E é um jogador de grande talento e, como eu digo, a nível de físico também é interessante, porque até nas questões defensivas eu acho que atualmente não é assim grande defensor, sinceramente, mas ele tem ferramentas e pode desenvolver para tal. E atenção, Kansas é uma universidade, uma universidade qualquer que tem o seu histórico, lá está, disse há pouco, 3 anos atrás eles foram campeões, por isso acho que também podem desenvolver nesse sentido. Claro que no jogo em si, vamos ver a equipa mais preocupada, pô-lo mais focado na questão do ataque, que é realmente a sua maior valência, onde está as suas maiores habilidades, mas tem ali coisas no lado defensivo, por causa do seu taticismo, isso, que pode, lá está, melhorar e ser um jogador também algo interessante nesse sentido. E por fim, o último, não menos importante, temos aqui da Bayou,
que onde saiu o Egor Demin, o base russo, que foi para os Brooklyn Nets, e agora tem o Eje Tibanza, este aí extremo atlético, atenção, que agora vai jogar, lá está, é aqui em Utah e vai estar aqui a disputar, lá está, com o Patterson e o Cameron Boozer, digamos assim, a questão de quem é que vai ficar com a primeira pick do draft. Realmente há ali uma discussão e não há realmente por exemplo, o Cooper Flag, o Embanyama, que embora o Embanyama ainda havia aquelas dúvidas, lembram-se nos jogos pré-época, como agora, mais ou menos havia aquela dúvida se era ele ou o Scoot. E não havia mais pequenas dúvidas, pronto, mas isso era mais para o lado dos americanos, pronto, era claramente para o lado dos americanos, que andam sempre desconfiados para o talento estrangeiro. Mas o que eu quero dizer é que não há assim uma pick número 1 que realmente é isto. Não. Este ano é muito entre os três. Como eu digo, o Cameron Boozer acho que é o show mais seguro. O Patterson realmente é muito forte numa vertente e é o que destaca-se entre os outros nessa vertente. Mas depois há este AJ Bouncer que, para muitos, dizem que, ok, se calhar o AJ Bouncer pode até estar atualmente o chão mais inferior, por exemplo, com o Cameron Boozer, mas que tem um teto mais alto. E eu percebo quem diga isso, porque o que eu vejo do AJ Banza é um jogador que apresenta coisas que realmente pode realmente ser interessante, mas lá está, há um longo caminho, há muita coisa para fazer, mas sim, ele tem talento, sabe pôr a bola no chão, sabe atacar o cesto, lá está, outra questão do atleticismo, o lançamentos também, pelo que eu tenho lido, é uma coisa que realmente tem-se que acompanhar e que pode vir a acontecer ainda mais melhorias durante a época, porque realmente é um jogador que também no lado defensivo é um bom jogador também no lado defensivo, pelo menos ali do que eu tenho visto jogadas e tal, é um jogador que também, lá está por questão do seu atleticismo, também pode ser bem interessante, embora, atenção, não é o nível Cooper Flag, atenção, não é, mas é um jogador que realmente é um. Não vou dizer que é um diamante assim para lapidar, porque a malta pode comprar já tipo com Cooper Flags e isso. Não é isso, acho que nenhum dos três, atenção, nenhum dos três acho que está num nível de, sei lá, de talento geracional do Cooper Flag, por exemplo. Não estou a dizer isso, não. Mas é um jogador que pode ser realmente muito interessante e que tem um teto, e eu aí concordo que tem um teto mais alto lá está, com os três, digamos assim. Porque o Patterson, para melhorar no teto, tem a vir a questão lá está, da defesa e do playmaking, sinceramente. E o Cameron Boozer também, para melhorar ainda mais o seu teto, tem que ver coisas, por exemplo, na questão de lançamento. E até a questão até do passe isso. O Dibansa tem um bocado do que eu tenho visto, atenção, não é assim muito, do que eu tenho visto, eu vi ali coisas um pouco de tudo bom, ou seja, é um jogador que realmente há coisas que se destaca-se mais, mas é um jogador assim bom em alguns aspectos. Enquanto os outros vejo ali algumas fraquezas e tal, o AJ Bounce vejo ali coisas, lá está, um bocado boas de cada parte. Não é boas no sentido de meu Deus, ele é um expert nisto, não é um expert a passar, não é, por exemplo, um expert em scoring, por exemplo, como o Patterson, vamos dizer assim, acho que o Patterson é melhor que o AJ Bounce, mas é bom, ele é bom nesse sentido, e por isso, e realmente o teto dele é muito interessante. Vamos ver como é que vai ser em Bayou, que no ano passado a equipa estava muito focada no que o Egor Demin fazia, o base russo, que construía, basicamente era o motor daquele ataque. Agora com a J.D. Banza, que realmente em Bayou é o grande nome daquela equipa, não há dúvidas, e realmente a equipa vai estar muito voltada para ele, sinceramente. Aliás, Bayou que nem aparece, deixa-me ver aqui nos top 15, exato, nem aparece nos top 15 e top 15, top 20 e para aí, sei lá, estou aqui a pesquisar, ver se eu já encontro para aqui, por exemplo, na ESPN, nem sei onde é que eles andam, exato. Por isso, pá, não estão no lote assim de grandes candidatos para ganhar, porque realmente, deixa eu ver aqui, aparece na ESPN, já aparece um. Mas é fora do top 10, exato. Deve ser tipo 15 e o caralho ali também com Kansas. Por isso, pá, vamos ver como é que vai ser aqui esta época aqui destes três rapazes, digamos assim, e também, embora da época em si, da NCAA, como eu digo, eu vou estar mais atento quando chegar o March Madness. Durante a época, só se for a ver highlights, lá está, de Duke, de Kansas, de Bayou, se calhar posso ver uma coisa ou outra dos Gators, mas eu sigo mais na questão, lá está, dos jogadores, destes top jogadores aqui do draft, sinceramente. Já agora, antes de finalizar, falar
de outros jogadores a ter em conta. O Caleb Wilson, gosto muito dele. No lado defensivo, há ali questões do ataque, ele está limitado, a meu ver, mas no lado defensivo é um bom jogador, sinceramente, e eu estou a gostar do que eu vi. Por acaso é o quarto jogador que vi mais coisas de vídeos, foi ele, foi o Caleb Wilson. Um jogador que até estava ali no top 5 do mock draft e tal, e agora, pelo menos aqui no Tocanton, está em 10º, já desceu. Não havia assim da última vez tão assim mais em baixo. E o outro jogador é de Tennessee, que é o Net Mament, um extremo, que também é um jogador um pouco no sentido do que eu vi, é um jogador que faz também um bocado de tudo também, basicamente. Mas vamos ver como é que vai ser esta época. Este aqui, o Ament, já não vi assim muita coisa dele, sinceramente. Mas pronto, foi aqui os principais jogadores que vi. Também, por exemplo, vi, mas já não faz para a NCAA, o irmão do Dyson Daniels, o Dash Daniels, que está a jogar em Melbourne, na NBL, que é fotocópia do irmão. É muita fotocópia do irmão. Um jogador muito defensivo, mas com ali alguns não tão bom playmaker como o irmão, mas olha, até é bom saltador e tal, mas tem problemas ali mais do lado defensivo e é claramente um jogador mais virado para a defesa, como o seu irmão Dyson. Muito bem, malta. Vou-me despedir de vocês. Grande abraço a todos, mas antes de sair, lá está, para publicidade de costume, subscreve aqui no canal que estiver aí no YouTube aí do Pausa Tech. Sigam-nos nas plataformas de podcast, Spotify e Apple Podcast. Deixem o like aqui no vídeo, que ajuda sempre na questão do algoritmo. E sigam nossas redes sociais, Twitter ou X, como é que querem chamar. E também estamos no Instagram e no Threads. Grande abraço a todos e fiquem bem, malta. Tchau, tchau.